Olá, a gente teve que sair, voltamos aqui. Hoje é dia 25 de maio de 2020 e hoje é dia do trabalhador rural. Pela manhã nós fizemos uma live com o professor Caio Rocha e ele falou com a gente lá, ele tá lá no Ceará, na região do Crato, né? Uma região muito bonita, e ele falou com a gente sobre educação agrícola. E agora a gente está aqui para falar com vocês também um pouquinho sobre isso. Amanhã a gente vai ter no nosso programa aqui da Professora Quer Saber, a gente vai ter uma advogada brilhante, doutora Vanessa Ferreira, que vai falar sobre a aposentadoria do segurado especial. E o segurado especial, ele é um, um trabalhador rural diferenciado, né, pela lei, porque ele é aquele trabalhador rural, que ele é um trabalhador que ele trabalha com a própria família. E aí, nesse sentido, a gente tem isso legislado, né? Só que por causa dessa questão de ser ele diferenciado em razão da própria lei, eu resolvi falar hoje para vocês brevemente, é algo muito rápido, depois eu vou deixar salvo esse vídeo, falar brevemente o seguinte, trabalhador rural, na nossa... Olá, todos sejam bem-vindos, né? O trabalhador rural, ele tem lei própria no nosso país. E esse trabalhador, então a gente pode começar já se perguntando, para ele então não vale a CLT, só vale a CLT para ele no que for diferente, no que não for algo que se confronte com a própria lei dele. E esse trabalhador rural, ele tem algumas características, né? Então, esse trabalhador, a lei que rege esse trabalho rural é a Lei 5.889 de 1973. Dessa forma, o que a gente pode dizer? Que ele vai ser regido por essa lei e pela CLT, e as duas em razão da Constituição, tá? Mas quem é o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele é o empregador rural, ele é o empregado rural, ele é o safrista, aquele que trabalha por safra, ele é o produtor rural, que ele mesmo paga suas próprias contribuições previdenciárias. Então, em razão disso, ele tem todos os direitos que a Constituição deu para ele, porque ele se tornou equiparado ao trabalhador urbano, quando a gente teve a Constituição de 1988. E a gente vai trabalhar com essa questão dele ser rural, para quê? Porque ele tem características e diferenças em razão do trabalho urbano. Por exemplo, o trabalhador urbano, o horário considerado noturno do trabalhador urbano é a partir das 22 horas. Já o trabalhador rural, não, é mais cedo. Ele começa a ser contado a hora dele noturna a partir das 21, se ele for um trabalhador agrícola. Se ele for um pescador, por exemplo, o trabalho noturno é a partir das 8 horas. Então, tudo isso tem diferenças. Por quê? Porque vai incidir na vida dele laboral quando ele estiver em atividade. Amanhã, a doutora Vanessa vai falar com a gente sobre a aposentadoria dos segurados especiais, que são aqueles trabalhadores que não trabalham para ninguém, eles trabalham na sua própria família, eles têm uma pequena propriedade, essa propriedade tem um tamanho delimitado por lei, eles trabalham ali para gerar o seu próprio sustento, o sustento dele e da sua família. Então, o INSS leva em conta se ele é empregado rural, se ele é empregador rural ou se ele faz parte dessa classificação chamada segurado especial. É sobre o segurado especial que a doutora Vanessa vai falar aqui amanhã. Então, sobre o segurado especial, a gente tem a IN 77, que é de 2015, que ela vai falar especificamente que para você pedir aposentadoria rural, você tem que ter o que a gente chama de início de prova material. Então, você tem que conseguir provar que ele esteve com a atividade rural efetivamente prestada. Não é só o ambiente que tem que ser rural, tem que ser a atividade que tem que ser rural. Isso tudo está definido na própria lei. Então, é só para dizer para vocês que amanhã ela vai tratar de todos esses assuntos, tá? E ela vai estar aqui para falar com vocês a partir das 5 horas. Na terça-feira, amanhã é terça, na quarta-feira a gente vai ter o professor Rodrigo Langoni, que vai falar sobre as revisões. Na quinta-feira a gente vai ter o professor Romaro, que vai falar sobre o Enem 2020.
E na sexta-feira a gente vai ter uma promotora lá do Maranhão e também a professora que vai falar do direito da pandemia em tempo de da pandemia na literatura. Então é só para falar para vocês como é que vai ser a nossa agenda, como é que está essa situação e dizer para vocês que hoje a gente, pela manhã, homenageou o trabalhador rural com a palestra que a gente teve aqui, com a entrevista com o professor Caio Rocha, tá bom? Então, aguardo todos vocês. Lembrando que hoje, mais tarde, a gente vai ter o sorteio daquela caneca. Eu vou mostrar para vocês. Lembrando, quem não participou ainda dá tempo, tá? Essa caneca vai ser sorteada para aquelas pessoas. Tem as regrinhas lá na foto oficial. Então, você busca lá as regras, porque depois do sorteio a gente vai verificar se a pessoa cumpriu as regras, que é curtir e marcar 2 pessoas que também tem que curtir. É a situação assim, tá? Então, só para agradecer a vocês pela companhia, dizer que agora o nosso projeto ele faz parte dos projetos em tempos de pandemia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e aí nós temos todas essas novidades para vocês. Conto com vocês amanhã, às 5 horas, que a gente vai ter aqui a doutora Vanessa Ferreira. E ao longo da semana também, tá bom? Então, segue aí o nosso projeto. É só para a gente dar essa palavrinha com vocês e falar da semana, que é a semana que vai entrar, vão ter todos esses assuntos aqui. Amanhã a gente vai efetivamente falar da aposentadoria para o segurado especial, tá? Sejam todos bem-vindos. E na quarta a gente vai falar sobre revisões, um tema muito legal. Então, grande beijo para vocês, fiquem com Deus e obrigada. Tchau, tchau.